Salve rapaziada, como vocês estão? Bora começar o resumo da 11ª rodada do Paulistão. Abrindo a rodada, tivemos Água Santa e Inter de Limeira e o jogo ficou em 2-2. Primeiro tempo, a Inter de Limeira dominou o jogo, tinha mais chances, tinha mais controle de bola, jogava muito melhor. E nos 30 minutos, Juan abriu o placar e a Inter de Limeira continuava melhor, continuava pressionando. E nos 38 minutos, o Juan recebe a bola, faz um belo pivô, gira, chuta cruzado e faz 2-0 para a Inter de Limeira. No segundo tempo, o Água Santa vem melhor e logo nos 3 minutos, Davi Gomes diminui o placar e o Água Santa começa a ter mais controle da partida, começa a jogar melhor, consegue criar muito mais, a Inter de Limeira recua, deixa mais espaços para o Água Santa e nos 43 minutos o Água Santa tem pênalti e Ademilson empata o jogo. As duas equipes tiveram chances ainda de fazer o terceiro gol, mas o VAR anulou os gols e tem um gol da Inter de Limeira que foi anulado, mas assim, tá dando polêmica. Falaram que, pelo que eu vi, a linha foi muito mal traçada, o jogador da Inter de Limeira não parecia estar impedido, eu não sei se por causa do ângulo da câmera enganou assim, mas eu não percebi se tinha impedimento, não sei vocês, deixa aí nos comentários. Vocês acham que o VAR errou ou acertou em anular o gol da Inter de Limeira, que poderia ser muito importante esse gol para a Inter, mas o jogo acabou ficando em 2-2, o que não foi nem bom para a Água Santa, nem bom para a Inter de Limeira. O craque do jogo foi o Juan, marcando 2 gols. Tivemos também Guarani e Velo Clube e o jogo ficou em 1-1. Primeiro tempo, o Guarani foi melhor e logo nos 8 minutos, Rafael de cabeça abre o placar. E o Guarani continuava melhor, criava mais, mas não conseguia converter e fazer o segundo gol. No final do primeiro tempo, o Velo teve algumas chances de empatar, mas também não conseguiu. Segundo tempo, o Velo foi para cima, o Velo criava mais, assustava mais o Guarani, mas não conseguia empatar. O Guarani teve uma chance clara de fazer o segundo, mas a bola bateu na trave e aí o Velo se arrumou dentro de campo, começou a controlar mais o jogo, começou a criar mais, mas tinha muitas dificuldades de fazer o gol de empate. E no final do jogo, o Velo tem um escanteio, a zaga do Guarani tira, só que aí a defesa do Guarani dá um vacilo, Lucas Duni rouba a bola e faz um golaço, garantindo o empate para o Velo Clube. E o craque do jogo foi o Lucas Duni. Tivemos também Santos e Noroeste e o Santos venceu por 3-0. O Santos dominou a partida, teve muito controle do jogo, não deixou o Noroeste quase nem ver a cor da bola. O Santos dominou o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo foi um jogo muito bom do Santos mesmo. No primeiro tempo, o Santos criou por todos os lados, era pela direita, era pela esquerda, era para o meio, mas não conseguia ser tão efetivo para conseguir abrir o placar. Mas o Santos levava muito perigo ao Noroeste. E no final do primeiro tempo, o Guilherme pega a sobra do rebote e faz 1-0 para o Santos. O Guilherme chegando a 10 gols e se isolando cada vez mais na artilharia do Campeonato Paulista. No segundo tempo, o Santos continuou bem, continuou indo para cima, continuou criando mais, porém era mais efetivo do que no primeiro tempo. E nos 12 minutos, Tiquinho fez o segundo gol para o Santos. E aí o Santos não é que dá uma baixada, mas uma baixada na intensidade do jogo, mas controla mais a bola, controla mais a posse de bola, vai tocando para um lado, vai tocando para o outro, vai controlando, deixando o tempo passar. E nos 32 minutos, Tassiano aproveita uma boa chance, o Tiquinho ajeita no susto e Tassiano faz o terceiro gol para o Santos. O Santos teve chance ainda de fazer o quarto gol, criou bastante, mas não conseguiu fazer o quarto gol, mas conseguiu uma vitória importantíssima. O craque do jogo foi o Tiquinho.
Encerrando os jogos da quarta-feira, tivemos São Paulo e Ponte Preta, e de virada a Ponte Preta vence por 2-1. Primeiro tempo muito bom, o São Paulo e a Ponte Preta criando bastante, propondo muito jogo. O São Paulo no começo era mais perigoso, tinha mais chances, mas não convertia. A partir dos 25 minutos, a Ponte começa a controlar a partida, acerta sua marcação, e aí a Ponte que começa a ser mais perigosa, e a Ponte também não conseguiu abrir o placar. Só que aí no final do primeiro tempo, a Ponte vai sair tocando a bola, o Lucas rola a bola na linha de fundo, invade a área, toca para o Luciano chuta em cima da zaga, e aí tem se eu não me engano é o Enzo que chuta e a bola vai para escanteio. E aí o Oscar faz um belo cruzamento e Caleri abre o placar nos 45 do primeiro tempo. E no segundo tempo, a Ponte que volta melhor, a Ponte volta pressionando. E logo nos 3 minutos, Arthur empata o jogo para a Ponte Preta. E aí a Ponte cresce na partida, a Ponte tem mais chances, a Ponte controla mais a partida. E nos 14 minutos a Ponte vai para cima, o Arthur chuta a bola, pega meio mascado, só que Everton Brito estava no lugar certo, na hora certa, e desvia, conseguindo fazer 2-1 para a Ponte. E a Ponte ainda teve algumas chances de fazer o terceiro, a Ponte controlou o jogo, a Ponte levou muitas dificuldades ao São Paulo. O São Paulo no segundo tempo não conseguiu fazer nada, o São Paulo jogou muito mal no segundo tempo, não conseguiu agredir muito a Ponte controlou muito bem a partida, e a Ponte consegue ficar com uma vitória importantíssima, garantindo 22 pontos, e o Palmeiras na quinta-feira tem que vencer do Botafogo para sonhar com a classificação, mas a Ponte está com um pé já na classificação para as quartas de final. O craque do jogo foi o Everton Brito, garantindo a vitória para a Ponte Preta. Lembrando que Novo Horizontino e Corinthians já jogaram esse jogo por conta do Corinthians ter que jogar a pré-Libertadores. Então esse jogo já aconteceu e o Corinthians venceu por 1-0. Nos jogos de quinta-feira tivemos Red Bull Bragantino e Mirassol, e o Bragantino teve uma vitória por 3-0. O Bragantino foi muito melhor, o Bragantino criou mais chances, teve mais oportunidades, dominou mais a partida, e nos 14 minutos do primeiro tempo, Vinicinho pela esquerda faz cruzamento e John de cabeça faz 1-0 para o Bragantino. E o Bragantino continuava melhor, criava mais, mas não conseguia fazer o segundo. O Mirassol teve algumas chances de empatar, foi para cima, mas o Cleiton fez boas defesas. E no final do primeiro tempo, o Sacha escapa pela direita, cruza, e Vinicinho estava no meio da área para fazer o segundo gol do Bragantino. Já no segundo tempo, o Bragantino era melhor, o Bragantino era superior, e o Vinicinho, numa boa jogada individual pela esquerda, invade a área, dá o drible e sofre o pênalti. E aí Isidro Pita bate e faz o terceiro gol do Bragantino. O Bragantino teve a chance de fazer o quarto gol, mas não conseguiu. O Mirassol no final do jogo ainda teve algumas chances, teve um lance perigoso numa cabeçada, mas a bola bateu na trave, mas não evitou a derrota. E com essa vitória, o Bragantino chega na última rodada com chances de classificação. E o craque do jogo foi o Vinicinho. Tivemos também Palmeiras e Botafogo, e de virada o Palmeiras vence por 3-1. O jogo era muito tenso para as duas equipes, pois se ficasse no empate, as duas equipes estavam eliminadas, então estava uma tensão no jogo, muita pressão, principalmente pelo lado do Palmeiras. E o Palmeiras era melhor, o Palmeiras pressionava, ia mais para cima, mas não conseguia ser muito efetivo no ataque. O Palmeiras consegue abrir o placar com o Marcos Rocha, mas o VAR chama para anular o gol por uma falta, e muito bem marcado, porque realmente foi falta. E aí, nos 25 minutos, o Botafogo tem uma boa escapada com o Jonathan Cafu, ele dribla 2, faz uma ótima jogada, uma ótima arrancada pela direita, cruza rasteiro, e Alexandre Jesus faz o gol do Botafogo, mas o Palmeiras rapidamente responde, e nos 29 minutos o Estevão faz uma linda jogada,
tabela com o Veiga, invade a área e o Estevam faz o gol de empate para o Palmeiras. E aí no segundo tempo o jogo estava muito tenso, muito nervoso. O Palmeiras tinha mais controle de bola, mas não conseguia ser efetivo. O Palmeiras tentava fazer o gol, mas não conseguia. E aí uma hora o Botafogo rouba a bola, tem uma escapada perigosa e o Everton faz uma grande defesa salvando o Palmeiras. E aí o Palmeiras se acalma, começa a controlar a bola e nos 30 minutos, num escanteio, fica um bate-rebate dentro da área e o Facundo Torres faz 2-1 para o Palmeiras. E aí o Palmeiras fica mais tranquilo, o Palmeiras se acalma, começa a ter mais controle de bola e nos 40 minutos, numa boa jogada pelo Palmeiras, começa pela esquerda, vai para a direita, o Veiga cabeceia, o Richard Rios faz o corta-luz e o Luigi de primeira domina e chuta, fazendo 3-1 para o Palmeiras, garantindo a vitória e dando esperanças para o Palmeiras ainda conseguir a classificação. Já o Botafogo não consegue a classificação, mas consegue a sua permanência no Paulistão A1 de 2026, muito importante para o Botafogo. O craque do jogo foi o Facundo Torres. E encerrando a rodada, tivemos Portuguesa e São Bernardo e o jogo ficou em 1-1. A Portuguesa foi melhor no jogo, criou mais, teve mais propostas de jogo, foi mais perigosa, mas os gols saíram apenas no segundo tempo e a Lusa era muito melhor, a Lusa criou mais e nos 17 minutos, numa boa jogada pelo meio, o Rildo recebe, avança e faz um golaço com um chutaço de fora da área, abrindo o placar para a Lusa. Foi um belo gol do Rildo. E aí a Lusa foi melhor, a Lusa teve algumas chances de fazer o segundo, mas não conseguiu. O São Bernardo no final do jogo vai para cima, cria mais e nos acréscimos, no escanteio, o juiz marca pênalti para o São Bernardo e Léo Jabá empata o jogo e garante a classificação do São Bernardo para as quartas de final. O Rildo foi o craque do jogo e vou deixar aqui o questionamento para vocês. Vocês marcariam o pênalti para o São Bernardo? Sim ou não? Deixa aí, tô vendo que tá tendo uma polêmica, tem gente falando que marcaria, gente falando que não marcaria. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se foi pênalti ou não. E esse foi o resumo da 11ª rodada da fase de grupos do Paulistão. Domingo teremos a última rodada da fase de grupos e saberemos quem serão os times que irão se enfrentar nas quartas de final. Tudo aberto ainda, os times lutando ainda para ter o mando de campo, times lutando ainda para conseguir a sua classificação e teremos muitos jogos importantes na última rodada do Paulistão no domingo. Lembrando que Novo Horizontino e Corinthians fizeram essa rodada antecipada, pois o Corinthians precisou jogar a pré-Libertadores durante essa semana e o jogo já foi realizado com vitória do Corinthians por 1-0. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa 11ª rodada, o que vocês acham que vai acontecer na última rodada da fase de grupos e quais serão os times que irão se classificar. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comenta, segue lá no Instagram e domingo teremos as definições das quartas de final do Campeonato Paulista. Curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos e tamo junto!